Minha irmã sempre roubava minhas coisas, por isso, quando nós duas estávamos grávidas, eu disse a ela que meu bebê teria um nome diferente. Mas essa pequena brincadeira arruinou sua vida. Como eu não percebi que minha irmã queria roubar o nome da minha futura filha? Para ela, minha irmã é uma ladra de protagonismo, ela quer roubar a atenção de todos para que olhem apenas para ela. Quero dizer, como eu ouso engravidar quase ao mesmo tempo que ela e ainda por cima ter um bebê do mesmo gênero? Como eu me atrevo? No começo, ela disse que era uma conspiração. Sim, segundo ela, meu marido e eu planejamos tudo isso de propósito. Eu a encarei e disse que ela estava louca. Minha irmã não gostou dessa resposta, mas até mesmo seu marido achou graça. Então ela desviou sua atenção para ele, gritando e até começando a agredi-lo fisicamente. Eu me lembro de olhar para o meu marido com surpresa. Foi tão chocante ver como ela batia no próprio esposo, mas ele simplesmente ficou ali, deixando que ela fizesse aquilo sem nem ao menos tentar se defender. A compaixão que senti pelo meu cunhado naquele momento foi intensa. Ele merecia muito mais do que aquilo que ela estava fazendo com ele. Eu já estive nessa situação com minha irmã por muito, muito tempo. Ver como todas as outras pessoas têm relações perfeitas com seus irmãos me faz sentir amarga e irritada, porque eu nunca tive esse tipo de relação. Você já imaginou aquela conexão especial entre irmãos, crescendo juntos como melhores amigos para sempre? Acho que em algum momento eu pensei que isso poderia acontecer entre mim e minha irmã. Quando eu era bebê e até mesmo quando era uma criança pequena, eu queria fazer parte do que ela estivesse fazendo, queria segui-la e participar do seu dia, mas não, minha irmã nunca quis nada disso. Eu me lembro de ter insistido nisso por anos e anos, mesmo depois de sofrer tanto com os maus tratos dela. Minha irmã nunca me tratou bem. Acho que estou me adiantando um pouco, então deixe-me voltar ao começo. Durante minha infância, comecei a perceber que minha irmã não queria saber de mim. Ela me empurrava, me batia e, se não me engano, chegou até a me morder uma vez. Meus pais a repreendiam, mas minha irmã era do tipo que sempre fazia um escândalo, independentemente da situação. Se ela não conseguia o que queria, armava um verdadeiro espetáculo. Ela era dessas crianças que jogavam birra no chão se não obtinham o que queriam. Ela entrava no meu quarto, e se me visse brincando com um brinquedo, enlouquecia porque queria exatamente aquele. Isso fez com que, aos poucos, eu perdesse o desejo de brincar com qualquer coisa. Meu pai e minha mãe trabalhavam, então acho que eles acabaram se cansando de tentar corrigi-la. Era mais fácil simplesmente dizer para eu dividir com ela e pedir desculpas. Sim, a criança que foi mordida era quem tinha que pedir desculpas. Um absurdo, se você quer saber minha opinião. Minha irmã é quem deveria ter pedido desculpas por, literalmente, enfiar os dentes em mim, mas não na minha casa. Eu sempre era obrigada a me desculpar e deixar que ela brincasse com os meus brinquedos. Eventualmente, minha irmã se cansava deles e os largava. Só então eu podia voltar a brincar com eles, mas apenas depois que ela decidia que não os queria mais. Eu odeio minha irmã. Sim, parece uma palavra muito forte, mas eu a odeio com cada fibra do meu ser. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era mais nova, eu queria a atenção dela, fazia de tudo para que ela gostasse de mim, mas não importava o que eu tentasse. Minha irmã parecia quase ofendida pelo simples fato de que eu ousava querer sua aprovação. Era como se ela quisesse que eu comesse terra. Com o tempo, percebi que nunca conseguiria ter uma relação boa com ela e comecei a odiá-la. Acho que tudo mudou de vez quando eu tinha 12 anos. Minha irmã decidiu que queria um videogame novo, e esse videogame era o que meus pais tinham comprado para mim. Eles escolheram o lado dela e simplesmente deram o meu presente para ela. Foi naquele momento que percebi que meus pais nunca ficariam do meu lado. Eles sempre escolheriam minha irmã em vez de mim porque ela era a filha mais difícil, mais temperamental. Era mais fácil para eles deixá-la me intimidar, pois eu era mais fácil de controlar. Acho que eu poderia ter começado a causar problemas também, mas não queria ser assim. Eu não era esse tipo de pessoa. Então tomei minha decisão, me afastar da minha irmã e dos meus pais. Se minha irmã queria algo de mim, então eu a deixava pegar. Isso me incomodava, mas eu não tinha outra opção a não ser lidar com isso. Quando tive idade suficiente para fazer amigos e ir à casa deles, comecei a deixar minhas coisas lá ou na escola. Se meus pertences estavam na casa dos meus amigos ou na escola, eu não precisava me preocupar em tê-los roubados. Quando finalmente pude me mudar para os dormitórios da universidade, fiquei encantada. Nem sequer me incomodava em voltar para casa durante as férias, se pudesse evitar. A única razão pela qual eu voltava era para ver meus amigos, e tentava passar o máximo de tempo possível longe de casa, fazendo qualquer coisa com eles. Já se passaram alguns anos desde que me formei na universidade. Naquele momento eu já tinha conseguido um trabalho, um lugar para morar e uma vida para mim, bem longe da minha irmã. Minha irmã já tinha saído da casa dos nossos pais e estava morando com um namorado. Eu nunca pensei que ela realmente o amasse, pelo jeito que falava dele nas raras ocasiões em que eu voltava para casa. Para minha irmã, ele era apenas uma fonte de dinheiro. Ele ia lhe proporcionar o estilo de vida que ela tanto desejava, o que me incomodava muito, mas eu tentava evitá-la o máximo possível.
Meus pais tentaram fazer as pazes comigo, embora continuassem deixando minha irmã fazer o que quisesse sem consequências. Eu não podia confiar nela e, para ser sincera, também não confiava mais neles. Fora da minha família, no entanto, minha vida ia muito bem. Eu tinha bons amigos, um bom trabalho e conheci um rapaz maravilhoso. No começo, éramos apenas amigos, mas depois ele me convidou para sair. A única coisa que eu não fiz foi apresentá-lo à minha família. Não queria fazer isso tão cedo, porque sabia como minha irmã era. Ele não era o tipo de homem pelo qual ela normalmente se interessaria, já que eu ganhava mais dinheiro do que ele, mas mesmo assim eu esperava que minha irmã tentasse me irritar de alguma forma. Conheci a família dele e tudo correu bem. Eles me acolheram e me aceitaram sem dramas ou problemas. Mas ele naturalmente perguntou sobre minha família e quis conhecê-los. Depois de um ano de namoro, decidi apresentá-lo a eles. O lado positivo foi que minha irmã não se importou o suficiente com meu namorado para nos perturbar. Para ela, ele não era alguém interessante, era o tipo de pessoa que ela desprezaria. E embora me incomodasse que ela o enxergasse dessa forma, pelo menos isso significava que ela ficaria longe. Na verdade, foi até bom que ela não mostrasse interesse nele, porque se tivesse demonstrado qualquer mínimo interesse, poderia muito bem ter tentado seduzi-lo. Eu confiava no meu namorado, mas queria evitar todo e qualquer drama desnecessário que minha irmã poderia causar, porque ela vive para esse tipo de coisa. Além disso, minha irmã estava muito mais focada em seu boneco de luxo, como eu costumava chamá-lo. Eu me sentia mal por aquele rapaz, mas pensava que se ele escolheu ficar com minha irmã, então talvez ele não fosse uma pessoa tão boa assim. Pude relaxar um pouco com minha família e com meu namorado, mas ainda mantive certa distância. Eventualmente, meu namorado e eu ficamos noivos. Casamos-nos no cartório e depois fizemos uma pequena festa com amigos. Só contei para minha família depois que tudo já tinha acontecido. E claro, todos ficaram furiosos. Mas eu sabia que minha irmã faria questão de transformar meu casamento em um evento sobre ela mesma, e meus pais permitiriam isso. Pouco depois de eu me casar, minha irmã também decidiu se casar. Ela organizou uma cerimônia extravagante, para a qual eu não fui convidada. Mas tudo bem, na verdade, eu nem queria ir ao casamento dela. Mesmo assim, ela fez questão de esfregar na minha cara. Me lembro de ter recebido uma carta pelo correio que por um momento pensei que fosse um convite. Como era da minha irmã, achei que talvez fosse um gesto tardio de reconciliação. Mas quando abri, vi que era apenas um anúncio dizendo: "Estamos muito felizes em compartilhar nosso dia especial com nossos familiares e amigos mais próximos." Tudo escrito em uma fonte cursiva exageradamente elegante. E logo abaixo, em letras minúsculas e passivo-agressivas, estava escrito: "Isto não é um convite." Eu apenas ri, joguei no lixo e segui com a minha vida. De qualquer forma, seguimos nossas vidas separadas. Estávamos bem, cada uma aproveitando o primeiro ano de casamento. Depois de um tempo, meu marido e eu percebemos que queríamos ter um bebê, então começamos a tentar. De alguma forma, acabei contando para meus pais que estávamos planejando ter um filho, e foi assim que minha irmã ficou sabendo. E então, claro, ela decidiu que iria garantir que tivesse um bebê antes de mim. De jeito nenhum ela deixaria eu ser a primeira. Se eu e meu marido tivéssemos um bebê primeiro, isso seria insuportável para minha irmã. Era óbvio que ela não podia permitir isso. Assim começamos a tentar engravidar e justo quando anunciamos a novidade, minha irmã também anunciou que estava grávida. Eu não conseguia acreditar que ela fosse o tipo de pessoa que teria um filho apenas para competir comigo, mas não havia outra explicação. No começo, tentei me convencer de que talvez estivesse imaginando coisas, que talvez fosse apenas paranoia, que poderia ser uma coincidência. Mas então, pequenos detalhes começaram a se acumular. Minha mãe começou a soltar comentários nada sutis sobre como minha irmã queria se adiantar a mim. Meu pai fez algumas observações estranhas sobre como ela sempre foi competitiva enquanto crescia e que mesmo agora, já adultas, continuava do mesmo jeito. Então, minha irmã começou a agir como se tivesse me vencido em alguma disputa em que eu nem sequer estava competindo. Ela tratava aquilo como se fosse algum tipo de evento olímpico. De qualquer forma, as duas seguimos com nossas gestações, e eu mantive contato com meus pais, atualizando sobre meu progresso. Um dia fui visitá-los e encontrei minha irmã lá. Ela decidiu me perguntar sobre o nome da minha filha. Esse se tornou um tema no qual ela começou a insistir. Sempre tive a sensação de que isso aconteceria. Era inevitável. Minha irmã queria saber qual nome eu daria à minha filha. Como as duas teríamos meninas, ela queria garantir que o nome da filha dela fosse melhor que o meu. Então, eu lhe disse um nome falso. Não era o nome que eu realmente queria, de qualquer forma. Meu marido e eu já tínhamos escolhido outro nome. O nome falso era um que eu considerei em algum momento, mas depois decidimos seguir outro caminho. Eu mantive em mente justamente para uma situação como essa. A reação da minha irmã foi a melhor parte. No começo, ela fingiu que não se importava tanto, mas ao longo do resto da visita, continuou voltando ao assunto, perguntando repetidamente sobre o nome. "Tem certeza disso? Como você pensou em um nome tão estranho? Seu marido gosta desse nome? Você considerou outros nomes?"
E assim por diante. Era uma pergunta atrás da outra. Se ela realmente não se importava, por que estava me interrogando como uma detetive tentando resolver um caso? Minha irmã sempre foi uma mulher tola. Nunca dava para saber quando ela ia aprontar alguma coisa para tentar arruinar minha vida. Então, deixei que ela acreditasse que eu realmente usaria aquele nome falso. Antes disso, preciso mencionar que meus pais insistiam para que eu contasse o nome do bebê. Minha irmã estava pressionando eles para descobrir, mas não me perguntava diretamente, porque sabia que eu não diria nada. Dar um nome falso foi uma ótima ideia por duas razões. Enganou minha irmã e fez meus pais me deixarem em paz. Depois que contei o nome, notei que minha irmã parecia excessivamente confiante. Achei estranho, mas logo percebi que provavelmente ela ia usar aquele nome. Meu marido e eu conversamos sobre isso. Ele parecia irritado, mas eu o acalmei, garantindo que estava tudo bem. Já tinha aceitado o tipo de pessoa que minha irmã era. Quando minha data de parto se aproximou, concentrei-me apenas em mim mesma, no meu bebê e no meu marido. Mas minha irmã acabou dando à luz primeiro. Um dia, ela entrou em trabalho de parto e poucos dias depois, chegou a minha vez. Estava tão focada em ter meu bebê que nem pensei na minha irmã por um segundo sequer. Foi apenas no dia seguinte ao parto que ela apareceu no hospital para me visitar. Ela trouxe o bebê dela e, com um sorriso presunçoso, me apresentou a menina pelo nome que eu tinha inventado. Eu amei tanto esse nome que decidi usá-lo. E como minha irmã teve sua filha primeiro, segundo ela, agora eu teria que mudar o nome da minha filha. Meu marido e eu começamos a rir. Minha irmã nos olhava confusa, sem entender por que estávamos rindo tanto. Foi então que eu disse a verdade. Eu nunca tive a intenção de usar aquele nome. A única razão pela qual lhe dei aquele nome foi porque sabia que ela queria roubá-lo. Aquilo foi minha forma de vencê-la no próprio jogo. O jogo que ela vem jogando desde que éramos crianças. Minha irmã ficou furiosa. Ela entregou sua filha ao marido e mandou que ele esperasse no corredor. Então começou a gritar comigo, fazendo com que ambas as bebês começassem a chorar. Meu marido disse que ela deveria ir embora, pois estava deixando todo mundo nervoso. Ela gritou que nunca me perdoaria. Eu apenas ri. Apesar de todas as emoções que estavam passando por mim naquele momento, uma coisa era certa. Minha irmã era louca se achava que podia simplesmente agir assim sem consequências. Então, olhei para ela e disse: "Sai agora, ou vou chamar a enfermeira para tirá-la daqui à força." Ela me olhou tremendo de raiva e gritou: "Não posso acreditar que você me fez isso." E então saiu. Começou obviamente a incomodar minha família. Estava claro que mesmo que não dissessem abertamente, eles tomariam o lado da minha irmã. Era evidente pela maneira como agiam. Honestamente, afastar minha família e cortar os laços era algo que eu precisava fazer. Já devia ter feito isso há muito tempo. Eles nunca realmente se importaram comigo. Talvez, de alguma forma distorcida, me amassem à sua maneira, mas minha irmã sempre foi a que realmente importava para eles. Talvez fizessem isso apenas para manter a paz. Odiava o fato de não poder ter uma relação com eles, principalmente porque minha filha merecia ter os avós por perto. Mas sabia que esse barco já havia partido há muito tempo. Então, disse aos meus pais que não pediria desculpas à minha irmã só porque ela estava furiosa por não ter conseguido me vencer na competição que ela mesma criou. Como alguém podia pegar um momento tão feliz e transformá-lo em uma disputa? Algo estava muito errado com ela. Sempre soube disso, mas, naquele momento, percebi que era ainda mais grave do que eu imaginava. Minha irmã precisava de ajuda psicológica, porque se sua maior preocupação era me superar no nome das nossas filhas, então ela tinha problemas muito maiores. Ela deveria estar focada em sua própria filha e em seu marido. Difícil dizer como o marido dela estava lidando com tudo isso. Não sei, porque já não falo mais com nenhum deles. Mantenho todos à distância, garantindo que não haja contato algum com minha própria família. Mas não é como se eu não tivesse uma família. Tenho meu marido, minha filha e a família dele, que são incríveis. Eles são os pais que eu nunca tive. Ao manter minha família afastada, esperava que minha irmã finalmente me deixasse em paz. Mas sabia que ela era completamente irracional, então não havia como isso acontecer. E não demorou muito para que ela decidisse me atacar novamente. Certa manhã, acordei e descobri que minha propriedade e meu carro haviam sido vandalizados. Estava óbvio que tinha sido ela. Eu tinha uma câmera de segurança na porta de casa e o vídeo a mostrava claramente, rindo enquanto pichava o carro e destruía minha caixa de correio. O que diabos passava pela cabeça dela? Era como se fosse uma espécie de vilã de desenho animado. Naquele momento decidi que era hora de agir. Apresentei uma queixa à polícia. Eu sabia que talvez não houvesse grandes consequências, mas queria que ela sentisse o gosto da própria crueldade. Minha irmã foi presa, mas saiu sob fiança rapidamente. Graças a quem? Isso mesmo, meus pais. Eles correram para garantir que sua preciosa princesinha não ficasse na cadeia nem um minuto a mais do que o necessário.
E claro, não se importaram nem um pouco com o fato de que minha propriedade tinha sido vandalizada. Não se importaram que eu tivesse acordado com xingamentos riscados na lataria do meu carro, uma janela quebrada e minha caixa de correio destruída como se tivesse sido atropelada. Não se importaram que meu marido estivesse furioso, que tivéssemos que acionar o seguro, que tivéssemos que limpar a bagunça deixada por minha irmã. Não. Sua única preocupação era a pobre filha injustiçada. A mesma filha que eles criaram para acreditar que nunca poderia estar errada. Mas o pior ainda estava por vir. Eles tentaram me subornar para que eu retirasse as acusações. Me ofereceram uma grande quantia em dinheiro, prometeram pagar os danos e até me ajudariam a comprar um carro melhor, se eu simplesmente deixasse minha irmã em paz. A audácia deles era quase impressionante. Como se dinheiro pudesse apagar anos de favoritismo descarado. Como se minha irmã já não tivesse causado estragos suficientes na minha vida. Como se eu fosse deixá-la sair impune mais uma vez. Minha resposta foi um simples e definitivo não. Meus pais podiam continuar enganando minha irmã, alimentando essa ilusão de que ela podia fazer o que quisesse sem consequências, mas eu não compactuaria com isso. Disse a eles que não apenas manteria as acusações, como também queria que apagassem meu número. A melhor maneira de cortar contato com alguém é simplesmente fazê-lo. Era algo que eu queria ter feito há anos. E não acho que eles esperavam que eu realmente fosse capaz disso. Eles ficaram repetindo que não podiam acreditar no que eu estava fazendo, imploraram para que eu reconsiderasse. Quando perceberam que isso não funcionaria, começaram a gritar comigo. A ironia disso? São as mesmas pessoas que passaram minha vida inteira me dizendo para manter a paz, para evitar conflitos, para não causar escândalos. Mas, pelo visto, era aceitável quando eles perdiam o controle. Minha irmã, é claro, não lidou bem com isso. Ela surtou completamente. E foi aí que tentou jogar seu carro contra a minha casa, com sua filha no banco de trás. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Nem o marido dela. O carro acabou batendo na calçada e na minha caixa de correio, sem chegar nem perto da casa. Mas da sala ouvi o barulho da batida, seguido de gritos e do choro desesperado de um bebê. Quando olhei pela janela, vi minha irmã em um estado completamente descontrolado, chutando o próprio carro e gritando palavrões como se o veículo fosse o culpado. Ela estava completamente fora de si. Naquele momento, peguei meu telefone e fiz a primeira ligação que me veio à mente. Liguei para meu cunhado. Mantenho o número dele salvo há tempos, caso algo assim acontecesse. Ele merecia saber que sua esposa tinha acabado de sofrer um acidente com a filha deles, um bebê com apenas algumas semanas de vida. Assim que ele soube o que aconteceu, enlouqueceu. Me agradeceu e disse que estava a caminho. E quando meu cunhado chegou, a situação ficou ainda mais caótica. Eu saí para encontrá-lo, pronta para contar tudo o que aconteceu. Eu levei minha sobrinha para dentro de casa enquanto chamávamos a polícia novamente. Meu cunhado, naquele momento, simplesmente desabou. Ele chorava incontrolavelmente. Era ele quem mais cuidava da bebê, enquanto minha irmã praticamente a ignorava. Ele admitiu que ela mal segurava a filha nos braços, raramente a alimentava, quase nunca a olhava, a menos que fosse para tirar uma foto e postar nas redes sociais. Quanto mais ele falava, mais horrorizada eu ficava. Era ainda pior do que eu imaginava. Eu já sabia que minha irmã era uma mãe ruim, mas não esperava que fosse uma mãe horrível. Isso não era depressão pós-parto. Era um completo desapego. O momento em que ela percebeu que não poderia usar a filha para me superar, ela simplesmente perdeu o interesse. Era como se ela só tivesse desejado aquela criança para me vencer em algo. E quando arruinei seus planos ao mentir sobre o nome, minha irmã decidiu que a maternidade não era para ela. Bem, o momento de decidir que a maternidade não era para ela teria sido antes de engravidar. Mas minha irmã nunca pensa nas coisas com antecedência. Eu desmaiaria de surpresa se algum dia ela pensasse antes de agir. Eu, por outro lado, não sou esse tipo de pessoa. Sou alguém que ama planejar. Eu planejava até mesmo tempo para planejar as coisas, de tão neurótica que sou. Depois de tudo isso, como vocês podem imaginar, meus pais tentaram entrar em contato novamente. Eu fui direta e disse que eles estavam perdendo tempo ao me ligar, porque minha decisão não mudaria. Minha irmã precisava, pela primeira vez na vida, enfrentar as consequências de seus atos. Era a hora de ela parar de ter tudo entregue de bandeja. E desta vez, meus pais não podiam pagar sua fiança. O juiz estava considerando seu histórico e não confiava que ela não causaria mais problemas. Pelo que estavam comentando, minha irmã poderia enfrentar aulas de controle de raiva, tempo na prisão e até uma multa pesada. Era o mínimo que ela merecia. Ah, mas isso não foi tudo. Seu marido também me procurou. Ele me disse que planejava se divorciar da minha irmã e pedir a guarda total da filha. Ele me perguntou se eu estaria disposta a ser testemunha de caráter a seu favor. Eu não hesitei em dizer que sim. Minha sobrinha estaria muito melhor com ele. E além disso, se ele ficasse com a guarda, eu teria a oportunidade de passar mais tempo com minha sobrinha e permitir que nossas filhas crescessem juntas. Ter a família por perto é algo importante. Meus pais foram filhos únicos, então eu nunca tive primos.
Pelo menos minha filha poderia ter uma prima com quem conviver agora que minha irmã estava fora de cena. E essa é minha situação com minha irmã. Ou pelo menos, o que consegui resumir. Foram anos intensos, mas os últimos, especialmente as últimas semanas, foram os piores. Se eu tivesse escrito tudo, provavelmente este relato teria o dobro ou o triplo do tamanho. Meus pais dizem que não se deve prestar queixa contra a família, mas eu não consigo me imaginar perdoando minha irmã ou retirando as acusações. Já lidei com problemas demais causados por ela durante toda a minha vida, desde a infância. Pensei em escrever tudo isso mais tarde, quando o resto da situação se desenrolasse, mas provavelmente ficaria tão longo que não caberia em uma única postagem no Reddit. Então prometo voltar quando tiver mais atualizações sobre a história da minha irmã. Isso, é claro, se vocês quiserem saber mais. Atualização 1. Para aqueles que estão preocupados se eu retirei as acusações, a resposta é não. Na verdade, a situação legal da minha irmã só piorou. Destruir uma caixa de correio é considerado um crime federal, então ela está longe de sair dessa com apenas uma multa. Meu cunhado conseguiu a custódia parcial da filha, já que minha irmã está detida aguardando julgamento. Ainda assim, ele já iniciou o processo de divórcio e está tentando acelerar ao máximo. Apesar de ter sido o homem que escolheu se casar com minha irmã, ele parece ser um pai muito melhor do que ela jamais seria. Aliás, uma leoa faminta seria uma mãe melhor para um bebê humano do que ela, neste ponto. Mas honestamente, ela nem será mais mãe. Além de todos os problemas legais que está enfrentando, meu cunhado me garantiu que ela não verá sua filha nem se sair da prisão. Ele pretende não apenas obter a guarda total da menina, mas também uma ordem de restrição contra minha irmã. E provas não faltam. Bater um carro em uma caixa de correio com um bebê no banco de trás não é exatamente algo que convença um juiz de que você é uma boa mãe. Muito pelo contrário. Quanto ao nome da minha sobrinha, meu cunhado gosta dele e decidiu mantê-lo. Nós também gostamos do nome que escolhemos para nossa filha, então não há problema. Meus pais ainda querem que eu faça algo pela minha irmã, que lhe dê uma nova chance. Mas com todas as confusões em que ela se meteu, nem mesmo se eu retirasse as acusações ela sairia impune dessa. Ela escolheu o caminho da violência em cada passo que deu. E agora finalmente terá que enfrentar as consequências. Atualização 2. Minha irmã pediu ao advogado dela que me enviasse uma mensagem em seu nome. O problema? A mensagem estava cheia de ameaças e insultos. Por conta disso, o advogado foi imediatamente removido do caso e teve sua licença revogada, já que violou a lei ao agir dessa maneira. Tudo isso aconteceu enquanto meu cunhado finalizava o divórcio e conquistava a guarda total da filha. Além disso, foi concedida a ele uma ordem de restrição contra minha irmã por pelo menos 2 anos. Ele terá que renová-la assim que esse período expirar, mas no momento a ordem só será útil se minha irmã conseguir fugir da prisão. Acho que com isso já contei tudo sobre o julgamento dela pelos ataques contra mim e minha propriedade. Ela foi condenada a 3 anos e meio de prisão. Meus pais choraram durante toda a leitura da sentença. Eu estive presente, mas me sentei do outro lado da sala para não ter que ficar perto deles. Durante todo esse tempo, eles tentaram de todas as formas possíveis me convencer a retirar as acusações. E falharam. Na verdade, eles próprios acabaram pagando uma multa por assédio, graças à ação rápida do meu advogado. Eles sabem que nunca terão uma relação com minha filha. E além disso, meu cunhado também proibiu que eles vejam sua neta. Ele sabe muito bem que meus pais continuarão defendendo minha irmã, apesar da enorme quantidade de provas que mostram que ela é uma pessoa terrível. E no fundo, isso também os expõe como os pais falhos que sempre foram. Antes de encerrar essa história e seguir com minha vida, queria destacar um comentário que li. Foi tão engraçado que achei digno de ser mencionado. Alguém disse que na prisão, minha irmã provavelmente tentaria se defender mordendo outras detentas. Vocês não fazem ideia de como ri disso. Afinal, essa sempre foi sua técnica registrada para mostrar sua dominância. A parte realmente cômica. Na cadeia, ela não vai conseguir manter os dentes por muito tempo se tentar algo assim. História 2. Meu melhor amigo e colega de trabalho me apunhalou pelas costas e pegou a posição que eu trabalhei duro para conquistar. Eu fiz algo que estou começando a pensar que foi realmente errado. Eu tenho um melhor amigo e esse melhor amigo é viciado em loteria. Bom, nós também trabalhamos juntos. Mas aqui está o problema, eu estava prestes a receber uma promoção incrível, e eu era a pessoa que iria consegui-la. Sem dúvida. Eu era o funcionário mais experiente da equipe e sempre entreguei um trabalho impecável. Então, ouvi rumores de que meu melhor amigo fez algo para arruinar minhas chances de conseguir essa promoção. Então, talvez eu tenha feito algo que algumas pessoas possam considerar errado. Talvez eu tenha criado um bilhete de loteria falso e dado a ele, fazendo-o acreditar que tinha ganhado milhões. Ele ficou tão eufórico que foi até o chefe e disse que estava se demitindo. E sabe de uma coisa? Eu aproveitei cada segundo disso. Mas tem mais.
Meu nome é Ari e trabalho na mesma empresa há quase 10 anos. Fabricamos carros, mas não posso dar muitos detalhes sobre o trabalho, mesmo que esteja usando nomes falsos e uma conta nova. A empresa não brinca com esse tipo de coisa. Nos últimos 3 anos, trabalhei muito para conseguir uma promoção que era extremamente difícil de alcançar. Me esforcei tanto que ser considerado para essa posição já era uma vitória. Há um mês, minha chefe, Lily, me disse que a vaga provavelmente seria minha, pois todos os outros candidatos haviam sido descartados. Meu trabalho fala por si só, e eu já era o líder do meu departamento há algum tempo. Mas então algo aconteceu que arruinou absolutamente tudo. Nos últimos dias, estive pensando muito sobre quem poderia ter feito isso comigo. E, honestamente, não há ninguém além do Mike, meu melhor amigo. Mike e eu nos conhecemos há 16 anos. Nos encontramos na escola e nos tornamos melhores amigos instantaneamente. Ele é um cara muito legal e vem de uma família relativamente rica, enquanto eu sou de classe média. Mas ele nunca teve aquele ego típico de gente rica, então sempre nos demos bem. Fomos para faculdades diferentes, mas mantivemos contato e, mais tarde, nos mudamos para a mesma cidade. Sempre estivemos lá um para o outro e nos ajudamos inúmeras vezes. Por isso, é difícil para mim acreditar que ele possa estar por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, depois de tanto pensar, não vejo outra possibilidade. Casei-me com minha esposa, Kendall, há alguns anos, e Mike foi meu padrinho de casamento. Sim, ele é tão próximo assim de mim. No entanto, algumas pessoas ao longo dos anos me alertaram sobre Mike. Diziam que ele não era um amigo de verdade. Minha própria esposa, Kendall, não gostava dele no começo, mas acabou se acostumando, assim como algumas outras pessoas. No passado, ela me disse que ele tinha inveja de mim. Eu sempre me saí melhor do que ele em muitas coisas. Mas isso não significa que ele deveria sentir inveja. E mesmo que sentisse, será que ele realmente faria algo tão extremo para se vingar? 6 anos atrás, Mike teve uma grande briga com os pais e foi deserdado. Sem dinheiro e sem emprego, ele ficou sem saída. Então, eu o deixei morar comigo. Não só isso, eu falei com meu chefe e arranjei uma entrevista para ele na minha empresa. Depois de alguns meses de trabalho, ele fez as pazes com os pais. Mas, em vez de voltar para a vida de luxo, ele decidiu continuar trabalhando para provar que não dependia do dinheiro da família. Eu sou a razão pela qual ele tem essa carreira. Então por que ele sabotaria a minha? Não faz sentido. No dia da minha festa de noivado, minha ex-namorada apareceu na porta da minha casa. E adivinhe quem lidou com a situação? Mike. Agora, você deve estar se perguntando se somos tão amigos, por que estou duvidando dele agora? Vou explicar. Depois que consegui o emprego para Mike, nós começamos a trabalhar juntos. Nos últimos 6 anos, trabalhamos lado a lado. Porém, por causa do meu empenho e do meu interesse em crescer, eu sempre estive um passo à frente. Mike nunca escondeu o fato de que queria alcançar um cargo maior. Mas devido à minha experiência e ao meu bom relacionamento com a equipe, algo que Mike nunca teve, eu sempre fui a escolha óbvia para promoções. Eu sempre vi nossa relação como uma rivalidade amigável. Afinal, no final do dia, ainda nos ajudávamos. Mas alguns colegas me avisaram que ele não era realmente meu amigo. Eu achava que era só inveja deles. Anos atrás, quando mencionei para Mike que queria conquistar essa promoção, ele riu e disse que eu deveria ter sorte, porque ele não perdia tempo sonhando com algo impossível. Mas alguns meses atrás, quando ele descobriu que eu realmente tinha uma chance, começou a disputar a vaga também. Eu não me importei. Ele tinha todo o direito de tentar. Ele era tão bom no trabalho quanto eu e era a única pessoa que poderia competir comigo. No entanto, quando chegou a fase final e restamos apenas nós dois, os chefes nem sequer o consideraram. Ele não ficou chateado e até me desejou boa sorte. Ou pelo menos foi isso que pensei. Eu tinha certeza de que a posição era minha. A única coisa que eu precisava fazer era esperar. Uma semana depois, fui encarregado de um projeto enorme que precisávamos concluir com urgência. Minha chefe, Lily, não disse nada, mas eu sabia que essa era a maneira dela de me dar um teste final. Fora a pressão do tempo, não havia nada realmente complicado no projeto. Mesmo assim, eu me esforcei ao máximo para que tudo saísse perfeito e ninguém tivesse nenhuma reclamação. Todos os membros da minha equipe fizeram um ótimo trabalho e me apoiaram porque sabiam o que estava em jogo. Tony, que era um novo contratado, estava mais do que disposto a ajudar e até me deu algumas boas ideias.
Alguns dias atrás, finalmente terminamos o projeto. Naquele dia, fiz uma última revisão antes de entregá-lo. Para ser sincero, fiquei muito satisfeito com o resultado. No dia seguinte, Lily pegou o projeto e o enviou diretamente para o cliente. Ela sabia que eu raramente cometia erros, muito menos grandes falhas. Naquele dia, eu tirei meio período de folga para descansar um pouco, pois havia trabalhado duro demais. Algumas horas depois de chegar em casa, recebi uma ligação de um dos meus colegas de trabalho. Ele estava desesperado e me pediu para voltar ao escritório imediatamente. Corri para lá e encontrei Lily e os outros chefes de departamento tentando controlar os danos. Meu projeto havia causado um desastre. Todos os superiores estavam furiosos, mas para mim estava claro que alguém tinha me sabotado. Um dos gerentes, que tinha um papel importante na tentativa de controlar o estrago, revisou o projeto e percebeu que aquele não era o trabalho que eu havia feito. Ele começou a avisar a todos, o que ajudou a minimizar o impacto do problema. Ele me perguntou como aquilo havia acontecido, e eu disse que não fazia ideia. Ele contou que, depois que eu saí, quis dar uma última olhada no projeto e descobriu que o conteúdo era completamente diferente do que eu tinha feito. Então, alertou a equipe. Naquele momento, eu já nem conseguia entrar em pânico. Eu estava arrasado, porque sabia o que aquilo significava para minha promoção. Mike me pediu para não ficar triste e disse que até tentou assumir a culpa para me proteger, mas todos sabiam que eu era o responsável pelo projeto e pediram para ele parar de mentir. Ele disse que tentou o seu melhor e eu o agradeci. Lily, então, me perguntou como eu pude deixar aquilo acontecer. Eu disse que não sabia o que tinha acontecido. Ela também estava irritada comigo e não conseguia acreditar na situação. Foi marcada uma reunião, e eu fui chamado. Tentei explicar que alguém tinha me sabotado, mas, obviamente, a culpa recaiu sobre mim. Naquele momento, ninguém podia me ajudar. Isso levou à perda da promoção que eu estava praticamente garantido a receber. Em vez disso, Mike acabou ficando com a posição. Os superiores ficaram impressionados com a forma como ele lidou com a situação, demonstrando habilidades de liderança e pensamento rápido. Ele tentou agir como se não estivesse feliz com a promoção, mas eu disse que estava tudo bem. Mike disse que conseguiu a posição de forma justa e que eu deveria ficar feliz por ele. Todos os outros ficaram tristes por mim. Depois disso, eu fui embora. Lily me deu uma semana de folga porque sabia como eu estava me sentindo. Ela sabia que eu nunca faria algo assim de propósito. Nos últimos dias, fiquei me perguntando quem poderia ter feito isso comigo. Quem teria algo a ganhar com isso? Mas não encontrei nenhuma resposta além de Mike. Não havia mais ninguém que pudesse ter feito algo assim ou que tivesse algo a ganhar com isso. E eu não queria duvidar dele. Mas, ontem, nosso novo contratado, Tony, me ligou e disse que tinha visto algo estranho no dia anterior ao desastre. Ele contou que esqueceu algo no escritório e voltou para buscar. Quando entrou, viu Mike perto do meu computador. Enquanto saía, percebeu que ele estava mexendo nele, mas não pensou nada a respeito na hora, porque acreditava que éramos amigos. Agora, ele acha que foi Mike quem fez isso. Isso me destruiu, porque é mais um motivo para acreditar que foi ele. Mas não pode ser. Ele nunca faria algo assim quando tudo que eu fiz foi ajudá-lo e estar ao lado dele. Então, pessoal, me digam, estou errado em duvidar dele? Preciso saber. Quando eu voltar ao escritório, vou tentar encontrar mais informações. Mas, no fundo, duvido muito que ele seja o responsável por tudo isso. Atualização número 1. Já se passaram algumas semanas desde que escrevi aqui pela primeira vez, e finalmente posso dizer com certeza quem me sabotou. Primeiramente, quero agradecer a todos que tentaram me ajudar e me deram conselhos. A maioria foi muito útil. Para aqueles que disseram que eu estava apenas com inveja do sucesso de Mike ou que eu era um amigo ruim, deixe-me dizer uma coisa. Se eu estivesse com inveja ou se o odiasse, eu nunca teria feito esta postagem em primeiro lugar. Eu fiz a postagem porque duvidar dele parecia errado, mas não havia outra pessoa que pudesse ter feito isso além dele. Muitas pessoas também perguntaram por que eu não suspeitava de mais ninguém. A verdade é que, obviamente, muitas pessoas poderiam ter feito isso. Mas eu sabia que não tinham. O que Mike e algumas outras pessoas não sabiam era que todos os meus subordinados teriam se beneficiado se eu fosse promovido. Eles trabalhavam comigo há muito tempo, então não havia razão para que alguém deles fizesse algo assim. Os novos contratados nem saberiam como fazer isso. Isso deixava apenas Mike. Mesmo assim, eu ainda não queria duvidar dele.
Foi assim que eu o amava e confiava nele. E mesmo depois que Tony disse que viu Mike rondando meu computador tarde da noite, eu ainda queria acreditar que não era ele. Mas, conforme os dias passaram, ficou cada vez mais claro para mim que Mike estava envolvido. Alguns dias depois da minha postagem, voltei ao escritório e retomei o trabalho. Mike estava agindo normalmente e foi a única pessoa que continuou dizendo que precisávamos pegar quem fez isso. Ele estava tão confiante de que eu não suspeitava dele que fingia estar me ajudando a encontrar o culpado. Falei com outras pessoas e confirmei que nenhuma delas poderia ter feito isso. O fato é que elas não tinham nada a ganhar com isso. Se eu tivesse sido promovido, a vida delas teria melhorado muito. Até os novos contratados ficaram tristes porque eu não consegui o cargo. Lily disse que investigou e perguntou para várias pessoas, mas não fazia ideia de como isso tinha acontecido. Ela se desculpou porque sabia que eu jamais faria algo assim. Eu disse que estava tudo bem e fui para casa. Até ontem, eu não havia dito nada para minha esposa, Kendall. Mas, depois que tive certeza de que tinha sido Mike, decidi compartilhar minha suspeita. Conversei com Kendall e contei a ela o que eu achava que tinha acontecido. Foi então que ela me disse algo que havia guardado para si por muito, muito tempo. Acontece que, quando começamos a namorar, Mike tentou fazer Kendall terminar comigo, inventando mentiras sobre mim. Mas ela decidiu confiar em mim. Mais tarde, quando nosso relacionamento ficou mais sério, ele tentou afastá-la novamente. Na época, ela pensou em me contar, mas acreditou que ele só estava tentando cuidar de mim e que aquilo era um teste para ela. Ela não queria causar problemas entre nós, mas, por causa do comportamento dele, ficou com raiva dele por um tempo. A parte mais chocante de tudo isso era que, na minha frente, Mike só dizia coisas boas sobre Kendall. Ficou claro que ele estava tentando sabotar meu relacionamento com ela. Era inveja. Assim que ela me contou isso, eu soube, sem sombra de dúvidas, que tinha sido Mike quem fez aquilo comigo. Então, tive uma ideia louca e passei algumas horas tentando entrar em contato com minha ex-namorada, aquela que apareceu no meu noivado. E adivinhem só? Mike apagou para fazer isso. Ela me contou tudo com o maior prazer e disse que não se importava o suficiente comigo para recusar o dinheiro. Então, no final das contas, meu melhor amigo era, na verdade, meu maior inimigo esse tempo todo. Durante anos, ele teve inveja do meu sucesso e comemorou minhas derrotas. Ele estava tentando me puxar para baixo enquanto eu, ingenuamente, acreditava que ele se importava comigo como um irmão. Eu juro que vou fazer ele se arrepender de ter feito isso comigo. Apenas esperem para ver. Atualização número 2. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Já faz uma semana desde minha última atualização e finalmente decidi o que vou fazer em relação a isso. Obviamente, não havia a menor chance de eu simplesmente deixar para lá, mas até agora eu não tinha certeza de qual seria meu próximo passo. Em determinado momento, até pensei se deveria apenas esquecer tudo e focar na minha vida, mas pessoas como Mike merecem ter suas vidas arruinadas. Eu nunca fiz nada contra ele, e mesmo assim ele tentou arruinar minha vida tantas vezes. Ele sempre teve inveja de mim e de tudo que conquistei. Ele tentou destruir meu relacionamento com Kendall 2 vezes e provavelmente fez muitas outras coisas que eu jamais chegarei a descobrir. Mesmo depois de eu ajudá-lo inúmeras vezes, ele nunca parou para pensar no motivo pelo qual queria me ver sofrer. E ao sabotar meu projeto, ele passou dos limites. Por causa do novo cargo, Mike tem estado bastante ocupado, mas ontem ele estava livre, então tivemos uma conversa. Sempre almoçamos juntos fora do escritório, mas nas últimas semanas ele vinha evitando isso. Ontem, como ele estava disponível, saímos para almoçar. Tudo o que ele falou foi sobre o novo cargo, suas funções e o quanto estava gostando do trabalho. Ele até se desculpou por ter tirado a vaga de mim, e eu disse que estava tudo bem. Mencionei que ele não trapaceou nem nada, apenas para ver sua reação. Mike permaneceu completamente calmo e controlado, apenas rindo e rindo. Não demonstrou nenhum traço de medo ou culpa. Então, dei a ele uma única chance de ser sincero e me contar a verdade. Perguntei como ele vinha se sentindo em relação a mim ultimamente e se achava que nossa amizade havia mudado de alguma forma. Ele disse que ainda éramos os mesmos de sempre, que nos importávamos e nos amávamos do mesmo jeito. Sorriu e disse que nada mudaria o quanto ele se importava comigo. Disse que eu era realmente um irmão para ele e que se sentia grato por ter alguém que sempre esteve ao seu lado. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar, eu queria poder dizer o mesmo. Mas, em vez disso, apenas concordei e disse que sentia o mesmo.
Então, ele me perguntou como eu estava lidando com tudo isso. Foi aí que decidi fazer algo para deixá-lo feliz e confiante ao mesmo tempo. Eu disse que, depois de tudo o que aconteceu, eu havia perdido completamente o interesse no meu trabalho e estava pensando seriamente em me demitir. Falei que não sentia mais prazer no que fazia, que não me sentia mais criativo nem motivado. Também mencionei que as coisas em casa não estavam indo muito bem, que havia muitos problemas entre mim e Kendall. Ele disse que sentia muito por isso, mas eu pude ver que, na verdade, ele estava satisfeito. Aparentemente, era exatamente isso que ele queria, me ver infeliz enquanto ele prosperava. Não sei explicar o motivo de ele sentir essa necessidade de me ver sofrer, mas tenho certeza de que ele me odeia e deseja minha ruína. Depois disso, ele se levantou e fez algo que eu não vi há quase um ano. Comprou um bilhete de loteria antes de voltar para o escritório. Ele costumava comprar bilhetes o tempo todo antigamente, mas tinha parado. Perguntei quando havia voltado com esse hábito, e ele respondeu que começou há algumas semanas, porque estava se sentindo com sorte. Desejei boa sorte para ele com isso e saí da loja com um grande sorriso no rosto. Porque agora eu sei exatamente o que preciso fazer. Ele me deu a melhor ideia de todas. Mike só trabalha porque os pais nunca permitiram que ele gastasse muito dinheiro ou dependesse deles. Eles nunca tiveram orgulho dele, e ele quer ganhar muito dinheiro para provar seu valor. Se ele realmente ganhasse na loteria, ou melhor, se eu o fizesse acreditar que ganhou, ele enlouqueceria. E há uma grande chance de que ele mesmo arruine sua vida por excesso de confiança. Não tenho certeza absoluta de que isso vai funcionar, mas há uma boa possibilidade. Então, eu vou tentar. Deixe-me fazer isso primeiro e depois volto para contar exatamente o que aconteceu. Atualização número 3. Pessoal, já faz um pouco mais de uma semana desde minha última atualização, e eu mal posso esperar para contar a vocês o que aconteceu. Vocês não vão acreditar nessa. Passei alguns dias procurando alguém que pudesse fazer um bilhete de loteria falso que parecesse extremamente real. Se meu plano fosse funcionar, Mike precisava acreditar que tinha um bilhete verdadeiro. Se ele tivesse qualquer dúvida, as coisas não sairiam como eu queria. Então, garanti que encontraria a melhor pessoa para o trabalho. Depois de alguns dias procurando, encontrei um cara chamado Marvin, cujo trabalho era tão perfeito que era praticamente idêntico a um bilhete real. Parecia impossível acreditar que não era verdadeiro. Marquei um encontro com Marvin e pedi sua ajuda. Ele ficou surpreso porque eu só queria uma pequena quantia e quase recusou, mas então expliquei o motivo. Quando ouviu a história, ele ficou indignado com o que Mike fez comigo e não conseguia acreditar que eu o chamei de amigo por tanto tempo. Ele disse que definitivamente faria o bilhete de forma que Mike nem suspeitasse. Depois disso, eu precisava encontrar alguém para vender o bilhete a ele. Obviamente, se uma loja vendesse um bilhete falso, poderia ter problemas, então nenhuma concordaria. Mas se um vendedor de rua o vendesse, ninguém acreditaria na história de Mike depois. Encontrei um cara que concordou em ajudar por um pouco de dinheiro, então pedi que fizesse isso imediatamente. Planejamos tudo, e assim que Marvin entregou os bilhetes, começamos a agir. Esta manhã, passei todas as instruções para o vendedor e ele me garantiu que não cometeria nenhum erro. Tudo o que eu precisava fazer era garantir que Mike saísse para almoçar comigo e comprasse um bilhete. Convencê-lo a almoçar foi fácil. Eu disse que queria desabafar e conversar sobre algumas coisas. Dei a ele meu discurso usual de alguém deprimido, e ele, como sempre, adorou ouvir e fingiu estar tentando ajudar. Disse que tudo ficaria bem. Enquanto saíamos do restaurante, o cara que paguei apareceu. Ele nos abordou, dizendo que estava passando por dificuldades e vendendo bilhetes de loteria por $1 a mais para conseguir dinheiro. Perguntou se poderíamos ajudá-lo comprando um. Mike nem parecia interessado, então eu precisei agir para chamar sua atenção. Disse que adoraria ajudar, já que eu também estava passando por um momento difícil. Comprei um bilhete e olhei para Mike. Ele comprou um também, apenas para ser educado. Raspei o meu na hora e, obviamente, não ganhei nada. Mike resmungou algo sobre como não vale a pena ser uma boa pessoa. Eu disse a ele que não fiz aquilo esperando alguma vantagem. Cerca de 2 horas depois do almoço, ouvi um grito estrondoso vindo do escritório de Mike. Ele saiu correndo, com o rosto vermelho de tanta emoção, gritando e pulando de alegria. Recusou-se a responder às perguntas de qualquer pessoa, mas quando Lily pediu para ele se acalmar, ele mandou ela calar a boca e disse que tinha acabado de ganhar $100 milhões. Lily respondeu que isso era uma ótima notícia, mas que ele não precisava agir daquela maneira.
Ele retrucou que não precisava mais ouvir ninguém dali. Ninguém conseguia acreditar. Eu apenas fiquei observando, tentando ao máximo não sorrir. Parabenizei Mike e disse que ele não deveria desrespeitar Lily só porque estava rico agora. Isso pareceu ativar algo nele, e ele me perguntou se eu queria ver até onde ele poderia ir e como ele realmente se sentia. Pedi para ele parar, mas ele começou a fazer o que bem entendia, porque acreditava que podia. Nesse momento, os outros chefes da empresa chegaram. Assim que Mike os viu, começou a dizer tudo o que realmente pensava sobre eles. Chamou um de velho gagá, fez comentários sobre a esposa de outro e soltou mais algumas pérolas criativas. Quando Lily gritou para ele parar, ele disse algo realmente racista, que eu nem vou repetir aqui. Ele afirmou que não tinha medo de ninguém. E quando chegou a minha vez, ele disse que não havia mais razão para esconder nada. Confessou que houve um tempo em que sentiu inveja de mim e da minha posição, por isso me sabotou para pegar minha promoção e me fazer sofrer. Mas agora, por minha causa, ele também ganhou na loteria e finalmente sua vida havia mudado. Fingi estar confuso e perguntei o que eu tinha feito. Ele respondeu que era uma longa história e desejou boa sorte para mim e minha vida miserável. Então, foi escoltado para fora. Acabei de chegar em casa e não consigo parar de rir. Não vejo a hora de ele descobrir que o bilhete é falso. Eu daria tudo para ver a cara dele quando perceber a verdade. Atualização 4. Pessoal, esta é minha última atualização. Já se passaram mais de 2 semanas, e vou contar para vocês o que aconteceu. Acho que, no mesmo dia ou logo na manhã seguinte, Mike percebeu que o bilhete da loteria era falso. Alguns dias depois, ele voltou ao escritório, mas Lily se recusou até mesmo a deixá-lo entrar. Mesmo assim, todos queriam ver o que ele tinha a dizer. Ele estava com uma expressão extremamente envergonhada enquanto tentava se desculpar com todos pelo que havia feito. Disse que aquele emprego havia lhe dado tudo e que ele não deveria ter desrespeitado a empresa e as pessoas daquela forma. Afirmou que não estava em seu juízo perfeito e que algo assim nunca mais aconteceria. Pediu desculpas especialmente para Lily e disse que realmente precisava do emprego. Implorou para que ela reconsiderasse. Mas Lily deu um tapa na cara dele e mandou ele sumir dali. Ele saiu sem nem olhar para mim uma única vez. Depois da minha última atualização, também liguei para os pais de Mike e contei tudo o que aconteceu. Desde a sabotagem contra mim até o comportamento dele no escritório. Eles disseram que não o consideravam mais filho. Alguns dias depois de ter aparecido na empresa, ele apareceu na minha casa para pedir ajuda. Começou pedindo desculpas e disse que nem merecia ser perdoado, mas sabia que eu o escutaria porque, ao contrário dele, eu realmente me importava com os outros. Eu disse para ele parar com aquela conversa fiada e ir direto ao ponto. Foi então que ele admitiu que não tinha mais para onde ir. Ele foi colocado na lista negra de várias empresas, seus pais não atendiam suas ligações e a única pessoa a quem ele poderia recorrer era eu. Implorou para que eu o perdoasse e o ajudasse. Eu disse que já o havia perdoado. Mas que isso não significava que eu não tinha feito algo também. Ele ficou confuso e perguntou do que eu estava falando. Então, expliquei tudo. Contei como planejei tudo e fiz com que ele arruinasse a própria vida. Ele não conseguia acreditar. Mas, à medida que eu dava cada detalhe do que havia feito, ele foi ficando cada vez mais furioso. Quando revelei que até mesmo fiz seus pais o abandonarem, ele simplesmente perdeu o controle. Ele literalmente me atacou. Minha esposa chamou a polícia, e ele foi preso por agressão. Desde então, não o vi mais. Mas, sinceramente, desejo que ele tenha uma vida muito miserável. E, provavelmente, terá. Estou extremamente satisfeito com tudo o que fiz, porque acredito que ele merecia cada consequência. E, 2 dias atrás, os chefes da empresa finalmente decidiram me promover. Me deram a posição que eu deveria ter recebido desde o início. Além disso, incluíram um aumento salarial significativo para compensar tudo o que aconteceu. Então, não estou mais irritado com nada disso. Agora, só quero focar na minha própria vida.